Olá, boa noite. Por falta de materiais básicos e paralisações de profissionais terceirizados, hospitais da rede estadual de saúde na capital estão suspendendo cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas de urgência e emergência. É o caso da Fundação Adriano Jorge, que é referência no tratamento ortopédico. O irmão desse industriário teve o ombro fraturado em 3 partes em um acidente de moto. O raio-x feito na época do acidente mostra a gravidade da lesão. Mesmo diante do problema, o procedimento cirúrgico no rapaz ainda não foi realizado. Um falou que não tinha material, né? Que ia pedir. Já pediu, está com uns 40 dias desse material. E qual é o estado de saúde do teu irmão hoje? Rapaz, o estado dele está sofrendo, né? Deitado na cama lá em casa. Está quebrado o ombro, 3 pedaços. E ali quebrado, saiu para fora, estava atrás da pasta. O reordenamento na saúde pública de Manaus ainda nem começou a valer, mas os reflexos dessa mudança já são grandes. No Hospital João Lúcio, zona leste da capital, as cirurgias estão suspensas por falta de materiais cirúrgicos. O mesmo acontece aqui no Hospital Adriano Jorge. Nossa equipe esteve pela manhã no hospital, que é referência no tratamento ortopédico, e ouviu mais denúncias de pacientes. Eles dizem que as cirurgias estão suspensas há 2 semanas por falta de insumos. Nenhum lugar da cidade de Manaus não tem equipamento para fazer a cirurgia. E já não estão pagando nem o salário, imagina equipamento, como é que vão comprar? A suspensão de cirurgias na rede estadual de saúde também mobilizou este grupo que protestou esta manhã em frente à sede do governo para pedir a continuidade dos transplantes renais que não estariam sendo realizados há meses. Segundo a Associação dos Renais Crônicos do Amazonas, outro problema é que os pacientes que fazem hemodiálise vivem agora na incerteza da continuidade do tratamento após a clínica, que tem convênio com o Estado, anunciar que deve suspender o atendimento do SUS a partir de outubro. Várias reivindicações que nós temos. Uma delas é o retorno dos serviços de transplante, tanto de que é a pré-consulta que é realizada, o transplante e o tratamento pós. Além de que também a garantia dos serviços de hemodiálise pelo SUS da clínica renal, que ela está se descredenciando do SUS, segundo a sua própria direção. Que o governo faça alguma coisa, ou ele renove o contrato, ou ele coloque alguém na outra clínica para aguentar, suportar esse pessoal, porque são 279 pacientes. Por meio de nota, a direção do Hospital Adriano Jorge informou que nos últimos 2 dias foi necessária a remarcação de cirurgias programadas devido à paralisação parcial de funcionários terceirizados da área de enfermagem, mas que nesta sexta-feira todas as cirurgias agendadas foram realizadas normalmente. Também por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que, apesar da Clínica Renal de Manaus já ter informado que não pretende renovar o contrato com o Estado, alegando defasagem no valor da tabela do SUS do governo federal, a Suzam segue negociando com a instituição e que o atendimento aos pacientes renais crônicos em tratamento de hemodiálise será realizado normalmente até o fim do contrato no dia 18 de outubro. Mas em caso de rescisão efetiva do contrato, a Suzam garante que todos os pacientes serão remanejados para outros serviços da rede. Ainda segundo a Suzam, este ano o Hospital Adriano Jorge implantou um serviço, aliás, de hemodiálise que já atende 67 pacientes por mês e que deve ser ampliado para 144 atendimentos mensais. Um centro de hemodiálise também deve ser implantado na unidade com capacidade para atender 300 pacientes por mês. Sobre os transplantes renais, a Suzam informa que já está adotando as providências para a retomada das cirurgias no Hospital Santa Júlia. Mas agora há pouco foi confirmado que o atendimento ambulatorial na unidade para os pacientes pré e pós-transplantes, que também estava suspenso, será retomado na próxima segunda-feira. Após 6 anos da criação da Lei Nacional Plano de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva da região metropolitana de Manaus, foi apresentado durante uma consulta pública na manhã de hoje. O plano contempla diretrizes e estratégias na gestão estadual de resíduos sólidos para os próximos 20 anos.
Além da capital, o plano deve beneficiar outros 12 municípios da região metropolitana. Esta manhã, o trabalho que vem sendo feito desde 2014 foi apresentado em consulta pública pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O Plano de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva da região metropolitana de Manaus prevê diretrizes e estratégias na gestão estadual de resíduos sólidos para os próximos 20 anos. A elaboração é com base nos dados do diagnóstico e das ações de planejamento. Os programas de coleta seletiva são elaborados distintamente para cada município. A ferramenta, digamos assim, um instrumento necessário para que os administradores possam implementar esse programa de coleta seletiva, e isso se insere dentro do plano de gestão, de um modo geral, né? O secretário estadual de Meio Ambiente ainda destacou algumas medidas para o plano. Os catadores, inclusive, que eles estão inseridos, né, nessas propostas que a gente está apresentando. Então é um momento que a gente submete à consulta pública, à municipalidade, às pessoas, o que nós estamos elaboramos. 6 anos após a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, estudos apontam que 82% dos municípios brasileiros ainda não desenvolvem programas de coleta seletiva de lixo. Com pouco mais de 2 milhões de habitantes, só Manaus gera diariamente 1.700 toneladas de lixo. Segundo dados da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, desse total, 35% desses resíduos têm potencial para ser reciclado. Uma média de 48 toneladas de materiais recicláveis são recolhidos por mês nos 4 pontos de entrega voluntária mantidos pela Prefeitura de Manaus em parceria com grupos de catadores. Apesar das ações para ampliar a coleta seletiva, a capital ainda recicla apenas 3% dos resíduos sólidos. O Manaus tem um plano diretor de resíduos sólidos, que é o documento que diz o que fazer com o lixo gerado no município de Manaus, e nesse plano ele contempla a coleta seletiva, que é a possibilidade de reutilização, de reaproveitamento, da reciclagem de material que a gente manda para o lixo. Nós já temos essa experiência. É claro que ela precisa ser modernizada, ela precisa ser ajustada, e que esses padrões venham a acontecer em comum acordo com os demais municípios que integram a região metropolitana. A quantidade de lixo produzido em todo o estado do Amazonas é consideravelmente alta, em Manaus em especial, porque é uma cidade, é a maior cidade do estado. A Universidade do Estado do Amazonas lançou nesta sexta-feira o edital das provas do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado, SIS, para 30 cursos com início em 2017. Este ano, as datas para a realização das provas foram antecipadas. Tiago Gonçalves. Ao todo, serão oferecidas 3.272 vagas para cursos regulares da capital e do interior, disputadas pelo SIS e no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Ao meu lado está o reitor da UEA, Cleinaldo Costa. Então, reitor, esse ano as avaliações foram antecipadas para o mês de outubro, é isso? Exatamente. As nossas provas do vestibular 2016, acesso 2017 da Universidade do Estado do Amazonas ocorrerão em outubro, nos dias 23 e 24 de outubro, e o sistema de ingresso seriado, o SIS, ocorrerá um dia antes, no dia 22 de outubro. É muito importante estar atento a essas datas e, ao mesmo tempo, também atenção no nosso site www.uea.edu.br para estar atento ao período de inscrições no vestibular. Ao mesmo tempo, é preciso atentar às cotas, aos grupos corretos e preencher os formulários eletrônicos de forma muito correta. A antecipação do vestibular se dá na medida em que nós precisamos fazer diversas chamadas para evitar vagas ociosas e que nós possamos estar com todos os alunos efetivamente matriculados até o início do semestre, no dia 20 de fevereiro de 2017, período em que nós receberemos nossos calouros e teremos a honra de tê-los conosco na Universidade do Estado do Amazonas. Está certo, reitor. Obrigado pelas suas informações.
Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. Depois de 4 anos seguidos de cheias históricas, em 2016, o nível máximo do Rio Negro não alcançou grandes marcas e já é considerada de pequenas proporções. O rio, que já começou a secar, agora abre expectativas de como vai ser a vazante deste ano. 27 metros e 19 centímetros. Esta foi a cota máxima do Rio Negro em 2016, atingida no dia 15 de junho. De lá para cá, o nível já recuou 2 centímetros e se mantém desde a última terça-feira em 27 metros e 17 centímetros, quase 2,5 metros abaixo da máxima do ano passado. O Rio Negro já atingiu o pico máximo da cheia para a cheia de 2016 e agora ele está estável, com tendência a descida aí nos próximos dias. Portanto, o Rio Negro atingiu esse ano uma cheia pequena, o rio não superou aí a casa dos 27,50 metros e uma cheia então abaixo da média. Nos últimos 4 anos, todas as cheias do Rio Negro ultrapassaram a marca dos 29 metros. Este dono de embarcação, que atraca na orla do Amarelinho, no Educandos, na zona sul de Manaus, conta a diferença do cenário do local em relação a outros anos. A gente para aí de vez em quando, e agora ela fica lá embaixo, né? Que ela ficava mais acima, né? É uma base de 12 metros, que caso hoje, se fosse com a cheia passada, ela estava coberta d'água, né? Apesar do nível atual do Rio Negro ser considerado baixo para o período, para os especialistas, ainda é cedo afirmar que a seca deste ano vai ser de grandes proporções. O alerta fica para a região do Rio Madeira, onde a vazante já está bastante adiantada. E no Rio Madeira e no Rio Purus, o rio já está com um nível bastante baixo, então atenção aí para quem navega, porque os afloramentos de pedra e os bancos de areia vão começar a aparecer. Essas imagens do Lago de Balbina, em Presidente Figueiredo, revelam que o nível de água por lá também está baixo. Mas, de acordo com o CPRM, não existe possibilidade de problemas na geração de energia da hidrelétrica, porque o nível do lago ainda está subindo. Desde 2015 e início de 2016, nós tivemos chuvas muito poucas no hemisfério norte. Então, o nível do Rio Negro nessa região e também o nível do Rio Atumã ficou muito baixo, se refletindo agora esse ano com o reservatório ainda com seu nível bastante reduzido. No entanto, a tendência agora é de subida das águas. Em 2010, ano da seca recorde em todo o estado, o nível do Rio Negro chegou a 13 metros e 63 centímetros. No ano passado, a cota mínima foi de 15 metros e 92 centímetros, o que já gerou muitos problemas para as populações do Alto Rio Negro. E vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado, início de fim de semana, aqui em Manaus e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Tefé, o tempo fica bastante encoberto e as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Eirunepé, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca. Mínima de 22 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Urucará, a previsão também é de muitas nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Faltam 42 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a primeira edição em um país da América Latina. Mas você sabia que esse torneio já acontece há muito tempo? Na Grécia Antiga, quase 800 anos antes de Cristo. Pois é, os alunos do SET Elisabessa Freire, lá na Zona Leste, pesquisaram e descobriram que, além dessa informação, outras curiosidades sobre a Olimpíada. A história das Olimpíadas contada de forma lúdica e imparcial. O trabalho é dos alunos do 7º e 8º ano do Centro de Educação Integral Elisabessa Freire, localizado no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. A ideia foi do professor Jorge Oliveira, que viu na pesquisa sobre o tema uma forma de incentivar os alunos a entender a importância do evento mundial e que vai ter Manaus como uma das sedes. Os alunos passaram um mês pesquisando desde a Olimpíada surgida na Grécia até a Olimpíada no Brasil, agora em 2016, para que eles possam usufruir desse conhecimento e repassar para futuras gerações que com certeza vão precisar dessa informação. No pátio da escola, um grande painel foi montado para deixar todo mundo por dentro do assunto.
Elianay diz que a pesquisa foi divertida e que agora tem uma nova visão sobre os jogos. Foi prazeroso, até porque conhecimento nunca é demais. E é muito bom saber de um evento, saber mais sobre um evento que acontece até os dias atuais, que são muito importantes. Cada turma com um pedacinho do assunto e aí começam as explicações. Nazireu logo conquistou uma plateia. Quando as Olimpíadas foram criadas, elas começaram sendo praticadas apenas no verão, só tinha uma modalidade. Esse ano vai ter 28 modalidades. Se formos ver em relação a Londres, em 2012, essa Olimpíada tem 2 modalidades a mais do que a de Londres 2012. E se os jogos iniciaram na Grécia Antiga, esse grupo resolveu encarnar o figurino da época. Uma viagem ao passado em busca de conhecimento e reconhecimento do esporte como ferramenta de educação e cidadania. E agora o futebol, as meninas do Iranduba disputam esta noite diante da ADECO de São Paulo a final da Liga Sub-20 de futebol feminino na Arena da Amazônia. Orestes Litaif. O time feminino do Iranduba já fez história no futebol brasileiro. Agora o Hulk da Amazônia escreve mais um capítulo dessa história, dessa vez na Liga Feminina Sub-20. As meninas do Iranduba estão na final do campeonato e deixaram para trás times grandes como o Vasco da Gama. A final da primeira Liga Feminina de Futebol acontece hoje aqui na Arena da Amazônia a partir das 7 da noite. O adversário do time amazonense é o time do ADECO de São Paulo. Orestes Litaif para o Band Cidade. E começou agora há pouco lá nas quadras de areia da Ponta Negra mais uma edição do circuito Band Salvari de vôlei de praia. Os detalhes com Caio Fonseca. As partidas envolvem atletas das categorias Sub-19, Sub-21 e Master. Cerca de 162 atletas vão participar desta segunda edição do circuito Band Salvari Vôlei de Praia. Aqui ao meu lado, Tadeu Picante, que é presidente da Federação Amazonense de Vôlei. Tadeu, os jogos, as partidas na verdade começam a partir de hoje e vão até domingo. É verdade, nós começamos hoje com as categorias de base, né? O Sub-19, Sub-21 masculino. O feminino ele começa amanhã no sábado, juntamente com o Master, e a gente termina as finais no domingo. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós já começamos a parte do Sub-19 e Sub-21 masculino. Depois temos paralelo a isso o Master. O feminino começa a partir do meio-dia. E no domingo, né, nós vamos iniciar a partir das 16 horas somente com as finais do Master, do Sub-19 e Sub-21, tanto masculino como feminino. Muito obrigado, viu, Tadeu? Lembrando que esta segunda edição do circuito Band Salvari de vôlei de praia envolve cerca de 162 atletas. Alguns já estão se aquecendo por aqui. E claro, você é nosso convidado, dá uma passada aqui pela Ponta Negra. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Agora o Band Cidade dá uma dica para o seu fim de semana, principalmente para os aficionados por videogame. Uma exposição em um shopping da zona centro-oeste da capital faz uma verdadeira viagem no mundo dos jogos eletrônicos. São mais de 200 consoles de todas as gerações e os visitantes ainda podem jogar em alguns deles. E o melhor, de graça. No meio de tantos modelos de videogames, é impossível não notar a diferença entre eles. Tem dos mais discretos aos mais chamativos, modelos estranhos, pequenos, outros gigantes, todos em perfeito funcionamento. Aí já viu, os apaixonados pelos videogames não resistem, tem que dar uma jogadinha. E seja lá qual for, basta pegar o controle e pronto. Então você vai perceber que os visitantes aqui de Manaus, eles são muito empolgados, principalmente com os antigos. Então eles têm a oportunidade de jogar o telejogo, o Atari, o Nintendinho, o Master System, Mega Drive, Super Nintendo, entre muitos outros consoles que fizeram a alegria de muita gente na infância e adolescência. O museu traz uma exposição que conta a história de 44 anos de criação do videogame de uma forma bem diferente. Aqui não basta apenas gostar, tem que ter talento. No
ano passado, o Museu do Videogame bateu recorde de público. Recebeu mais de 5 milhões de visitantes em 11 cidades brasileiras. Em Manaus, a exposição quer atrair pelo menos 500 mil de pessoas. Gente como a Márcia, que trouxe a filha para conhecer um modelo antigo da época em que ela jogava. Ela já pegou a manha. Ela já tem a manha com videogame. Tanto que ela ganhou de mim já numa partida. Tu ganhou da tua mãe? O museu apresenta mais de 270 modelos de videogames de fabricação nacional e estrangeira. Os modelos mais antigos são, sem dúvida, os mais concorridos. É que os adultos de hoje querem reviver o passado e, de quebra, ainda trazem os mais novos. Tem que trazer, ele para brincar, para ele ver qual é os modelos que a gente jogava antes, para ver o de agora. Mas ele só gosta dos novos agora. Não sabe ainda o que era bom antigamente. Para a maioria dos visitantes, esta é uma oportunidade de reviver momentos marcantes da infância e da adolescência. Mas não é só isso. Essa pode ser a única oportunidade de ver de perto as relíquias que fazem até hoje a alegria de muita gente. Muito bacana mesmo. Foi inaugurado agora à tarde na Vila Olímpica de Manaus o centro de ginástica que leva o nome da ginasta amazonense Bianca Maia Mendonça. Considerado o maior do Brasil, o centro cedia até amanhã o Campeonato Brasileiro e a Copa Brasil da modalidade. É bem no alto, no topo do ginásio, o nome de uma das maiores referências da ginástica da atualidade. Bianca é beleza, é brilho. Amazonas também foi para o topo quando Bianca Maia deu para o estado e para o Brasil uma coleção de títulos e medalhas. O nome sugestivo hoje ocupa um lugar especial. Eu tenho noção da responsabilidade que eu carrego nas costas agora de ceder o meu nome para batizar esse ginásio, que eu tenho certeza que vai desvendar muitos talentos. O Amazonas já tem muitos talentos, a gente só precisava de um pouco mais de investimento e de incentivo. Eu tenho certeza que esse ginásio agora vai ser o estopim e vai ter uma nova história para ser contada a partir dessa estrutura que o Amazonas está ganhando. Inaugurado durante a tarde desta sexta-feira, o Centro de Ginástica do Amazonas é considerado o maior do Brasil. E agora o Amazonas passa a compor aquele seleto grupo de estados que tem uma área de treinamento de alto rendimento para a ginástica olímpica. O centro de ginástica, que tem aproximadamente 1.400 metros, fica dentro da Vila Olímpica, na zona centro-oeste de Manaus. As obras do CT iniciaram em 2013. O governo gastou aqui cerca de 3.900.000 reais. O local foi inaugurado hoje, mas já está a todo vapor desde a última quarta-feira, quando começou a receber ginastas para o Campeonato Brasileiro Individual e também para a Copa Brasil de Conjuntos. Durante o evento, o governo ainda anunciou que já está em fase de licitação de um outro CT também na Vila Olímpica. E nós agora vamos aceitar o desafio, já está na licitação e vamos começar a obra da construção de um ginásio parecido com esse aqui, mas por arco e flecha. A construção do centro de treinamento para arqueiros entra em um orçamento que contempla a continuação da reforma da Vila Olímpica de Manaus, que terá recursos do governo federal. Hoje eu estou vindo de Brasília, numa reunião no Ministério. Na reforma da Vila, ela retoma nos próximos dias. Voltamos à reforma da piscina, vamos recuperar o nosso hotel, no centro de tênis de mesa. Ao todo são 14 milhões de reais de investimento, 7 milhões de reais do governo do estado e mais 7 milhões de reais por parte do governo federal. E o Band Cidade fica por aqui, mas a gente continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias e também rever nossas reportagens nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na segunda. Até lá.